Nesta apresentação do referido projeto gráfico, antes de apresentar devidamente o convite, farei alguns comentários sobre os conceitos explorados pelo material. O primeiro, e o principal, é o chamado símbolo da paz, que originalmente foi concebido para a campanha do desarmamento nuclear. Descobrindo o símbolo, apesar da mística atribuída aos significados, as linhas internas do círculo incorporam os sinais semafóricos, N, de nuclear, e D, de desarmamento. Mas, e o que seriam esses tais sinais semafóricos? Trata-se de um sistema telegráfico, no qual a posição de duas bandeiras, ou outros objetos similares, determina a letra do alfabeto ou o dígito representado. Como exemplo, o marinheiro da foto está posicionando as bandeiras para telegrafar uma das letras do sistema. Entre as 30 definidas pelo sistema, prestem atenção nas posições semafóricas para a dupla de sinais D, N. A junção de ambas, de forma estilizada, compõe o interior do símbolo da paz. Visando a expansão dessa ideia para o projeto gráfico, inicialmente foi buscada uma fonte que oferecesse o conjunto semafórico de caracteres. Entre vários resultados, o melhor entre eles foi este. Por meio desse sistema que concebeu o símbolo, o objetivo era representar também o nome do aniversariante. Porém, por mais simples que sejam os sinais dessa fonte, eles ainda adotam as pequenas bandeiras. O ideal seria aumentar a estilização, para se aproximar do visual do símbolo e para aumentar a legibilidade, principalmente em pequenos tamanhos. A solução foi criar exclusivamente uma outra fonte com base nos traços próprios do símbolo. Todas as posições necessárias foram incluídas, porém, agora de maneira concisa, portanto, legível. Por curiosidade, o nome da fonte, Juno Flag, agrega o diminutivo de Júlia com o complemento, no flag, que significa, sem bandeira. Demonstrarei agora o funcionamento da fonte aplicada ao nome completo. Duplicando. E então, selecionando a Juno Flag. O mesmo nome, escrito com duas fontes diferentes. Já o segundo, cumprindo o objetivo, está intimamente ligado ao conceito do símbolo. Termino a demonstração com a famosa junção entre N e D presente no símbolo. Quando a criatividade chega próxima ao simples, o resultado geralmente surpreende. Como fonte textual para as informações do convite, a eleita estava entre as dezenas testadas.
Os requisitos eram traços florais e orgânicos, porém de forma organizada, e a fonte mais adequada foi esta. Para dar continuidade aos conceitos implícitos, teremos que entrar na criação do layout do convite. Aqui está o símbolo já preenchido em dourado conforme a cor sugerida. Para formatar o convite, foi levado em consideração as iguais medidas do círculo, e como a praticidade na produção está no esquadrejamento, medidas iguais só poderiam estar em um quadrado. Com o convite aberto, são dois quadrados lado a lado. O símbolo da paz, sozinho, possui outros significados, e que talvez não sejam condizentes com uma comemoração. É preciso realizar interferências, modificando a aparência, sem perder a estrutura. Os alvos desta apropriação foram os espaços vazios. E para personalizá-los de maneira sucinta, somente as iniciais do nome do aniversariante e sua idade a ser comemorada foram acrescentados. Desse modo, com as letras da fonte textual devidamente posicionadas, obtém-se um outro símbolo, mantendo a referência com o símbolo da paz. Já para preencher o entorno do selo, outro conceito foi adotado. 21 de março de 2014 é exatamente a data de início do outono. Usufruindo da forma circular central, pode-se representar em camadas também circulares, os galhos que se destacam nas árvores após perderem suas folhas. E essa representação ficou a cargo da fonte Juno Flag, com a replicação do nome do aniversariante. Ao mesmo tempo que a fonte deriva-se do símbolo, ela também acompanha através de suas linhas rígidas, a ideia dos galhos secos no outono. E o selo, pelas linhas orgânicas, é o desabrochar da única flor em contraste com o rigor da estação. Completa-se então, a área externa do convite aberto. Na parte interna temos o mesmo fundo. E como primeira alteração, o preenchimento do selo foi invertido, prevendo outras possíveis aplicações e como diferença básica de frente e verso. Para adornar, fechar o contorno circular invisível do símbolo, e referenciar o selo externo, o nome foi duplicado ao redor com a Juno Flag. Um último item, envolveu o conjunto definitivamente, ampliando a gama de variações do selo. O nome, também duplicado, identifica finalmente a aniversariante do convite e traduz o conteúdo do círculo anterior. Para convidar formalmente, foi elaborado um pequeno texto em forma de poema. Pensando no simples, mas importante ato do convite, como o simples flutuar das folhas no outono. O trecho que expressa: convido vocês, fulano e família,
poderá ser personalizado para o convidado ou grupo de convidados, como foi sugerido na proposta. E para complementar o convite, é necessário dispor na sequência as informações centralizadas como a mensagem e o selo no lado oposto. Detalhe para a informação de que a data da festa será também o início do outono, o que explica a utilização da analogia na mensagem. As outras informações podem variar, inclusive as duas últimas linhas, que foram definidas como espaços disponíveis, nos quais entrarão, por exemplo, os números de contato. Apesar de completos, os três elementos da área interna parecem estar isolados. Como na comunicação visual, os alinhamentos e relações espaciais são importantes para afirmar uma estrutura. Uma linha de suporte foi posicionada, interseccionando o selo, apoiando os textos, e utilizando mais uma vez o nome com a fonte gerada a partir do símbolo da paz. E esta é então a área interna do convite finalizada. Termino a apresentação com 4 slides contendo protótipos digitais, que são simulações virtuais do convite, para que possam compreender como o material ficaria pós-produzido. Espero que apreciem. Até mais!